Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a polêmica do Zoom. É seguro ou não é? Devo continuar usando? Não devo? Desinstalo? Vou para uma caverna? O que que eu faço? Bom, resposta curta. Você que tem que decidir. Eu vou continuar usando, beleza? Mas é uma decisão minha, eu não posso dizer que continue usando. Aí você vai, né, tem um problema de segurança, alguns dados vazam seu celular, por exemplo, e aí você vai dizer que a culpa é minha, então eu não sou idiota de fazer isso. Mas eu vou explicar para vocês nesse vídeo como é que funciona essa maracutaia toda e o que de fato está acontecendo. Beleza? E aí você tira suas próprias conclusões e decide se vai continuar usando ou não. Bom, antes de tudo, é importante entender o seguinte: existe uma área de segurança, dentro da segurança da informação, ou seja, dentro da tecnologia, né? Existe uma área de pesquisadores de segurança. O que essa galera faz? No caso da pesquisa ofensiva, busca vulnerabilidades em software. Eles são pagos para isso. Existem programas chamados de bug bounty, que a galera paga para isso. Às vezes ganha dinheiro, às vezes ganha fama, às vezes ganha os dois. Às vezes aprende, né, tem uma superação em conseguir explorar uma falha num software. E, naturalmente, esses pesquisadores, em geral, né, um subgrupo deles vai buscar falhas em softwares que são muito utilizados, muito conhecidos. Então, é um grande achado para esses pesquisadores, né, de segurança ofensiva quando encontram falhas em softwares da Microsoft, Adobe, Apple, Google, grandes softwares, certo? Por conta da situação do planeta, né, de todo mundo fazendo muito mais home office, usando muito mais a internet, e da impossibilidade de encontros físicos, softwares de videoconferência como o Zoom passaram a ser muito mais utilizados. Sendo assim, o Zoom entrou, assim como outros softwares, né, o Microsoft Teams, o Hangout do Google, enfim, os softwares que atendem essa demanda, eles entraram nos holofotes desses pesquisadores. Então, uma galera começou a olhar, mas já tinha olhado antes, já houve vulnerabilidades em todos os softwares que você puder imaginar que você usa, todos os apps do seu celular, do seu computador, já tiveram provavelmente vulnerabilidades encontradas e corrigidas. Mas dessa vez foi a vez do Zoom, simplesmente isso. E aí, eu fiz uma timelinezinha aqui, né? Ele começou, teve um reporte da Motherboard no dia 26 de março de 2020, que dizia que eles encontraram que o Zoom envia informações para o Facebook. A gente tem que tomar muito cuidado com as notícias, porque assim dá para não mentir e ao mesmo tempo gerar o caos. E muitas vezes é isso que acontece. De fato, o Zoom tem uma integração com o Facebook e informações vão para o Facebook ao utilizar essa integração. No entanto, sim, existia um compartilhamento de informações desnecessário e o Zoom, no dia seguinte, no dia 27 de março, falou que esses dados não incluíam dados pessoais das pessoas, eram dados do dispositivo, né, porque era na versão para celular, dados do dispositivo, né, tipo a versão do dispositivo, tamanho da tela, esses tipos de dados estatísticos e que realmente não precisava e corrigiu o problema. Então, assim, é um problema de privacidade? Sim. Uma porrada de software faz isso. Não quero banalizar, mas também não é o caos implantado na Terra. Daí, no dia 30 de março, de novo, né, explodiu essa notícia e aí eu acredito que mais gente foi olhar para o Zoom, mais pesquisadores. No dia 30 de março, o The Intercept divulgou que a criptografia do Zoom não é, de fato, end-to-end, né? Ou seja, não é uma criptografia onde o servidor não tenha acesso. O Zoom se pronunciou, a empresa Zoom, né, e falou: realmente não é. A gente usou o termo end-to-end de forma indevida, ou por não saberem, ou por desleixo, ou por sei lá o quê. Mas realmente não era end-to-end. Então ele explicou as situações onde a criptografia de fato funciona, explicou que para poder gravar as reuniões precisa não ter essa criptografia end-to-end e a documentação estava realmente errada e tal. Nesse mesmo dia, um outro pesquisador encontrou que o instalador do macOS utiliza, o instalador do Zoom, né, do app para macOS, para MacBook, Macintosh e tal, utiliza umas técnicas de dar bypass em algumas proteções de segurança do Mac para instalar sem muita interação do usuário
e isso é meio abusivo. Abusivo, né? Ele colocou abusivo entre aspas, assim, sobre usar, né, com AB entre aspas, podia abusar. E realmente né? O pessoal do Zoom admitiu e corrigiu também. E aí ele disse que, o pesquisador disse que, olha, se alguém conseguir explorar essa vulnerabilidade, vai ter privilégios de admin no computador durante o processo de instalação do Zoom. Seria uma exploração local, pouco provável, mas enfim, não dá para dizer que é mentira, realmente é um mau uso e deveria ter sido corrigido mesmo. E assim foi. Nesse mesmo dia, né, o estado da Califórnia abriu um processo por conta da questão do vazamento lá dos dados para o Facebook, do envio desses dados, e começou também a história do Zoom Bombing, que seria o pessoal, o Zoom utiliza um ID de reunião de 9 dígitos, né? Que se você ficar gerando esses IDs e testando se essas reuniões existem, você poderia entrar. Então, sem nada para fazer, se tiver essa intenção, poderia entrar em reuniões que não tem senha, né? Reuniões que estão abertas, sabe? Você cria uma reunião, manda o link para uma pessoa. Essa reunião tem um ID de 9 dígitos. Se alguém adivinhar, pode criar um programinha no computador que fica gerando 9 dígitos aleatórios e tentando entrar em reuniões. Foi isso que fizeram, né? E começou a ter um boom de aulas online que rolaram nos Estados Unidos. Parece que alguém entrou e exibiu uma suástica lá para os estudantes e tal. O FBI abriu investigação. Enfim, teve todo um lance aí. Novamente, se o Zoom utilizasse um ID mais longo, mais forte, ficaria menos prático de passar o ID de uma reunião para outra pessoa, mas evitaria isso. Ou, se as pessoas passarem a utilizar senha nas suas chamadas, também evitaria isso, porque mesmo que um atacante descubra o ID, na hora que ele conectar, ele vai ser pedido a senha. Se ele não sabe a senha, vai ficar por isso mesmo. No dia 31 de março, teve um Twitter handle, né, Hacker Fantastic, que divulgou uma vulnerabilidade na versão de Windows, né, do Zoom, dizendo que daria para explorar uma vulnerabilidade no caminho NC, que chama, para fazer um usuário, caso ele clique, né, e depois aceite o warning do Windows, se o Windows dele tiver com a configuração padrão, executar um programa na máquina dele. Não é uma injeção remota de código, é um programa que teria que existir na própria máquina, mas é uma vulnerabilidade. Não é ultra séria, mas, de novo, precisa ser corrigida. Mais uma vulnerabilidade. Então, o pessoal do Zoom pegou lá e corrigiu. No dia 1º de abril, né, depois de todas essas notícias e o caos praticamente instaurado em relação ao Zoom, começaram alguns cancelamentos, né? SpaceX proibiu o uso do Zoom, que é a empresa do Elon Musk, e o Motherboard veio e publicou outra falha, né? Que é do Company Directory, de encontrar informações sobre os usuários da companhia, dependendo das configurações da reunião. Então, assim, começou um monte de gente a encontrar falha no Zoom, um monte de gente começou a ficar buscando especificamente falhas no Zoom, deve ter gente buscando falhas no Zoom nesse momento. Então, vão acontecer mais. Por um lado, é bom que vão sendo corrigidas, né, como essa também já foi corrigida. No dia 2 de abril, alguém escreveu um programinha chamado ZWordDial, que fica gerando aqueles números aleatórios de reunião, de 9 dígitos, até encontrar reuniões. E foi dada uma taxa aí de acerto de 14%. Esperado, nenhum problema, se a sua reunião tiver senha, você está tranquilo. E o New York Times também divulgou nesse dia uma falha de dados, né, que expõe um perfil do LinkedIn, algumas informações do LinkedIn de reunião, de participantes da reunião em alguns casos. Ou seja, qualquer coisinha agora, seja pequeno ou grande, está gerando barulho. Mas, de novo, não era para acontecer, o Zoom também corrigiu. No dia 3 de abril, o Washington Post veio e disse que encontrou várias gravações de usuário que deixaram gravações de reuniões abertas, públicas na web. É isso, encontraram gravações de reuniões públicas na web. Se você não quer que as suas gravações fiquem públicas na web, não as coloque. Tem o cloud recording lá do Zoom, você pode não usar, grava localmente e é nóis. Aí veio o Citizen Lab e analisou mais a fundo a criptografia do Zoom e chegou à conclusão que utiliza AES de 128 bits no modo SB, que é um modo conhecidamente por ser fraco. E a documentação diz que usa AES 256. Essa é uma das mais preocupantes, na minha opinião. O Zoom realmente admitiu e começou a trabalhar nisso.
E aí no dia 4, o Eric Yuan, que é o CEO da Zoom, admitiu publicamente que deu mole, vacilou, né, com várias coisas. Focava na praticidade e tal do uso da ferramenta e esqueceu segurança. Aí ele admitiu também que algumas chamadas passavam pela China, eram roteadas para lá, e o pessoal ficou, nossa, mas aí China. Cara, esse cara, olha a carinha dele, ele é americano-chinês, né? Então, assim, e ele tem empresas lá, e boa parte da equipe do Zoom está na China. E tem uma configuração no Zoom onde você escolhe se as chamadas vão ser roteadas, né, vão ser enviadas para os servidores na China ou nos Estados Unidos. Imagino que eles não estivessem respeitando 100% dessa configuração, mas existe uma infraestrutura do Zoom na China onde eles operam de lá. Então, isso explica o fato de chamadas serem roteadas para lá, porque vão para os servidores deles mesmo. Iriam para os Estados Unidos se não fosse a China. Só que, claro, como a China tem toda uma questão, né, em cima do país em si, da política e tal, essa informação ela soa mais pesada. Só que eles também disseram que já corrigiram, né, e se você está configurado lá para enviar para os Estados Unidos, vai só para os Estados Unidos agora, em princípio. No dia 5 de abril, o Zoom liberou uma atualização e disse que efetivamente a partir do dia 5 de abril as reuniões todas seriam criadas com senha por padrão, a não ser que você desative. No dia 6 de abril acharam um monte de contas vazadas na Deep Web, né, de usuários do Zoom. Aí não dá para dizer que é problema do Zoom, mas, enfim, um banco de dados de contas de usuários, pode ser de qualquer lugar. Não necessariamente veio do Zoom, né, mas são contas de usuários do Zoom que pode ter sido vazadas de outras formas, não se sabe. E aí, nesse mesmo dia, a Anvisa, por conta de todas essas notícias, também parou de usar o Zoom, né? E promoveu um comunicado interno dizendo, olha, a Anvisa parou de usar o Zoom e tal, vai migrar todo mundo para o Microsoft Teams, os funcionários, né? E a mídia, do jeito que divulgaram, muitos veículos fez parecer que a Anvisa proibiu o uso do Zoom, o que não faz o menor sentido, visto que a Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como assim ela vai proibir que as pessoas usem o Zoom? Então, isso gerou um monte de confusão, recebi uma porrada de mensagem. É verdade que a Anvisa proibiu o Zoom? Gente, a Anvisa não pode proibir o Zoom. Ela pode, o departamento de TI delas pode falar, dela, de lado, pode falar para os funcionários, não usem mais o Zoom. Agora vocês vão usar outra coisa, porque eles podem fazer isso com qualquer software. Né? Então, por conta das preocupações com segurança, eles fizeram isso. Mas a Anvisa não proibiu o uso do Zoom em nenhum país, não é você que está sendo proibido de usar o Zoom, ok? É uma decisão de tecnologia deles, de segurança deles, certo? Várias outras empresas gigantes não pararam. Tem informações de que o Google parou, mas o Google também tem o Hangouts dele, então não se sabe se tem jogo político aí, se é promoção, enfim, não sabemos de muita coisa o que tem nos bastidores. No dia 7 de abril, o Zoom fez uma atualização dizendo que removeu o ID da janela, então agora quando você cria uma reunião não tem mais o ID no título da janela, para evitar que pessoas tirem screenshots e tal e compartilhem na internet, né, nas redes sociais, e, e outras pessoas vejam o ID e entrem na reunião, por exemplo. E no dia 8 veio a notícia de que o Google parou de utilizar o, o Zoom. Então, assim, tem muitas coisas, mais vulnerabilidades provavelmente surgirão. Muitas pessoas vão começar a olhar mais para o Zoom, buscar falhas. O Zoom está corrigindo. Né? O CEO lá falou que vai dedicar esses próximos dias em correção de aprimoramentos assim, né, de segurança, não vai nem dedicar novos recursos e tudo. E assim, ó, você decide se vai usar ou não. Né? Eu falei que no início do vídeo que eu continuo usando, porque eu acho que funciona muito bem. Eu mantenho sempre atualizado, você deveria fazer isso também. E eu faço as configurações de segurança que eu julgo razoavelmente necessárias para as minhas necessidades. Que eu vou mostrar para vocês aqui quais são. Você vai acessar as configurações, né, que ele chama de avançadas, mas basicamente pelo site aqui. E aí tem as configurações da reunião. Como é que eu fiz aqui? Que eu acho, para mim, pelo menos, tem um nível de segurança aceitável. Eu coloquei que as pessoas só podem conectar o áudio via computador, assim eu não preciso suportar telefone, né, que parece ser um pouco mais seguro, tem as questões de criptografia e tudo. Esse Join Before Host está desabilitado, a reunião só começa quando o host entrar.
Somente usuários autenticados podem entrar nas reuniões, ou seja, a pessoa vai ter que fazer login no Zoom, não pode ser um convidado. Mesma coisa para o web client. Requerer um password, né? Precisa de um password para quando iniciar novas reuniões agendadas ou instantâneas na hora também, assim quando você dá um start meeting, né, que não é agendado, também precisa de uma senha. Isso aqui eu deixei, que é se eu quiser compartilhar o link com alguém que já tem a senha embutida, ele faz um hashzinho da senha e manda, tudo bem? Mas se você quiser não deixar e obrigar a pessoa a digitar a senha, pode desativar, fica mais seguro ainda, em teoria. Por telefone também vai precisar de senha, apesar de eu já ter desabilitado o recurso de telefone lá em cima, mas deixei isso aqui ativado. Se a pessoa já estiver na lista, ou seja, se ela foi convidada, aí ela não vai precisar da senha. Aí tudo bem, você convida ela por e-mail, né? Deixa mutado quando a pessoa entrar. O que mais temos de importante aqui? Essa aqui é interessante, no entanto, se a gente habilitá-la, no meu caso aqui, ele para de fazer live no YouTube porque essa live requer RTMP, que é o protocolo que ele utiliza, e não é suportado. Então, eu deixo ela desabilitada. Se eu não utilizasse o recurso de live no YouTube, habilitaria também. O file transfer, né, ou seja, pessoas podem passar arquivos de um para o outro para você evitar que alguém passe, sei lá, um vírus, alguma coisa do tipo, pode desabilitar também, a não ser que você precise desse recurso. Se necessário, se for necessário para você, para mim que outras pessoas compartilhem a tela, ative isso aqui. Quem pode compartilhar a tela? Todos os participantes, no meu caso, é necessário. Quem pode compartilhar enquanto alguém já está compartilhando? Somente o host, eu deixo assim. Se não for um recurso que você usa, pode tirar também e desabilitar aqui de uma vez. Aqui é importante, ó, os participantes que você removeu, se por acaso entrou alguém não autorizado, podem entrar de novo? Não, é o que esse recurso desabilitado faz. Aqui permite que os participantes se renomeiem. Waiting room, esse é um importante. Quando alguém tenta entrar na reunião, você precisa admitir ou não. Então, se houver algum invasor, é só dizer não e a pessoa não vai entrar. Eu tirei o do browser, então ele tem que entrar na reunião com o aplicativo do Zoom. E aqui no meu caso, né, que eu estou fazendo alguns testes, preciso de live stream, mas se você não precisar também, desative. Ou mantenha desativado, que é o padrão. E é isso. Beleza? Tendo isso em vista, você decide se você vai utilizar o Zoom ou não. Mas não é assim, ó, o Zoom é inseguro, ele compartilha os dados, eu vou ter meus dados roubados, meu dinheiro, minha conta bancária. Não carece desse caos, certo? O que aconteceu foi isso que eu falei, isso é normal com vários softwares, né? Já ouvi muitas falhas em Windows, muitas falhas em Internet Explorer, em Firefox, Chrome, no próprio iOS, Android, e são corrigidas. O que você precisa fazer? Ter noção das configurações de segurança, senha, não sair compartilhando link, não postar essas coisas nas redes sociais para que ninguém entre nas suas reuniões. Fazer um checklist se você é administrador de um Zoom de uma empresa. Se quiser mudar, se sentir mais seguro com o outro, vai, tudo bem também. Não dá para dizer que você está fazendo besteira, não é isso. Mas não precisa se desesperar. Usando as últimas versões, tomando as precauções de segurança, é possível ter, no mínimo, uma sensação de que está rolando a coisa de uma maneira mais segura. Segurança é uma coisa que é feita em camadas. Principalmente a conscientização do usuário de escolher senhas fortes e não compartilhar coisas e tal, faz muita diferença. Então, espero que você, com esse vídeo e com toda essa conversa aqui, você consiga decidir melhor, pelo menos, se você vai usar o Zoom ou não, e não ir por uma onda de use que não tem problema nenhum, ou não use porque fudeu. Não é nenhum nem outro, beleza? Faça suas ponderações e comenta aí se achar necessário. Valeu? Um abraço, se inscreve aí para pegar os próximos vídeos e tamo junto. Tchau.